Deus agir. Se eu tenho um sonho, meu sonho é ver Jesus tocar o seu rosto, beijar suas mãos, reencontrar os que perdi. Ser completo, ser feliz. Boa noite a todos os irmãos. Muito bom estarmos aqui na casa do nosso Deus nessa noite de quarta-feira mais uma vez. E quero desejar uma boa noite também para aqueles irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Que nós possamos adorar ao nosso grandioso Deus juntos nesta noite. E antes de iniciarmos os nossos louvores neste momento, vamos fazer uma oração. Convido os irmãos e você que está em casa para curvar as suas frontes para que possamos orar. Querido Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua Santa Casa. Queremos pedir que o Senhor venha habitar os nossos corações neste momento e que nós possamos escutar a mensagem que aqui será pronunciada hoje, que nós possamos aprender mais sobre Ti e colocar em prática todos esses ensinamentos. Esteja nos abençoando nessa noite, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar cantando então neste momento o hino de número 330 do nosso inário. Senhor, confiante em seu poder, em seu amor, vou orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Possamos trabalhar, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e espalhar cada vez mais o Evangelho neste mundo. Amém?
Vamos louvar neste momento com o hino de número 333. Há um dever que Deus nos confiou, ir anunciar Jesus ao pecador e proclamar que já o resgatou. Sim, expandir a fé no Salvador. Não demoreis, o fim se aproximou. Já brilha o céu no alvor da redenção. Ao infeliz que o mal escravizou, oh, ide já, livra da perdição. Deus vos chamou a fim de trabalhar. Sim, é Jesus, o nosso capitão. Graça e perdão deveis anunciar. Quem for fiel terá o galardão. Amém. Que possamos ser fiéis ao nosso Deus até o fim, para que um dia possamos alcançar o galardão tão almejado por nós, né? Neste momento, os irmãos que sentiram o desejo podem vir até o gasofilácio e depositar os seus dízimos e as suas ofertas. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso, em gratidão, vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com ter a nossa esperança e a nossa fé renovadas hoje. Esteja conosco, é o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso amado Deus e Pai. Uma boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nos acompanha também do seu lar, aí pelas redes sociais. Que a bênção de Deus esteja presente aí onde você está. Que o Espírito Santo possa se fazer presente aí dentro do seu lar, para te conceder as bênçãos de Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus pela oportunidade que temos de, mais uma vez, podermos nos reunir na presença do Senhor. Podemos estar aqui na casa do nosso Deus para esse culto de oração. E juntos nós vamos unir a nossa fé e vamos nos colocar diante do nosso grandioso Deus. Tudo aquilo que nós estamos aqui nessa noite para buscar. Em primeiro lugar, eu creio que a presença desse Deus, mas também para depositar em tuas mãos tudo quanto necessitamos. Porque sabemos que somente através da misericórdia e da graça seremos abençoados e vitoriosos pela manifestação do grandioso amor desse maravilhoso Deus em nossas vidas. Hoje é o nosso culto de oração e vamos, então, nesse momento, fazer aí os nossos pedidos, dar oportunidade aos nossos queridos irmãos que estão aqui conosco, de fazer o seu pedido, o seu agradecimento nessa noite. Você que está aí no seu lar também, pode levar o seu pedido a Deus, pode estar também aí agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem realizado em sua vida. Hoje é o dia específico para nós entrarmos na presença do nosso amado Deus com esse fim. Amém? Nesse momento, então, eu quero deixar você, meu querido irmão que está aqui, à vontade, para fazer aí o seu pedido, o seu agradecimento, e logo após nós iremos orar, iremos clamar a Deus por cada pedido e por cada agradecimento que aqui forem expressos. Fiquem à vontade. Quem será aí o primeiro ou a primeira a se manifestar? Vamos lá, temos alguém? Irmão Valdir, amém. Irmão Aguinaldo, eu quero só agradecer a Deus. Há tantos motivos. Segura um pouquinho. Queremos agradecer a Deus por até aqui ter nos tolerado, ter nos ajudado, embora não mereçamos nada da parte dele. Mas a misericórdia dele não tem fim e se renova a cada manhã. Confiamos na sua misericórdia, na sua bondade e que neste momento nos lembremos daqueles que estão enfermos, os afastados, e estamos fracos na fé. Pedir a Ele que tenha misericórdia de socorrer-nos, para que podemos aqui estar em maior número na próxima quarta-feira. Obrigado, meu irmão. Amém. Mais alguém? Irmã Fátima. Boa noite. Ó, eu não tenho costume de dar depoimento assim no microfone, né? Mas eu estou aqui, dou glória a Deus de estar aqui mais uma vez, né? Quer dizer, desde que eu voltei para cá, está dando tudo certo na minha vida, como o senhor mesmo já sabe, né, irmão Aguinaldo, que 2 vezes você já foi buscar 2 cestas base para mim, que a menina ganhou, né? No colégio, e no serviço é pouco que eu ganho, mas sempre um filho meu sempre manda um trocado, já está bom, seja pouco, seja muito, eles mandam.
Então, e quero agradecer também a Deus porque de eu ter orado, porque o meu filho, Calazans também, inclusive eu peço à igreja que ajuda a orar por ele, que ele teve um problema, ele deu assim, um princípio de derrame. Mas Deus é tão misericordioso aqui nessa igreja que eu orei e pedi a Deus. Ele falou assim: Ô mãe, eu vou morrer. Eles me trouxeram para cá para me morrer. Eu virei para ele e falei assim: não, você não vai morrer, não, meu filho. Está repreendido e queimado, em nome de Jesus, esse demônio que está na sua vida, porque ele está querendo tirar a sua vida, mas sangue de Jesus tem poder. E eu não batizei à toa naquele tanque batismal a primeira vez que eu me batizei lá, não. Eu sei um pouco da casa de Deus de lá, mas ele está comigo até hoje, porque eu creio, mesmo que eu afastei e fui para a Igreja Universal, mas eu creio. E então comecei a orar, pedir a Deus, e Deus me atendeu. Ele melhorou, irmão Agnaldo. Ele foi lá no PU, a ambulância veio buscar ele, mas ele já estava melhor. Mas ele foi assim mesmo. Eles passaram um remédio para ele, deram ele, e quando ele veio para casa, tomou aquele remédio, ele pôs aquele remédio todinho para fora. Mas glória a Deus, agora ele está melhor. Ele começou a andar escorando no cacetinho, porque a perna dele estava com defeito. Mas ele está melhorando, em nome de Jesus. É isso que é o meu testemunho. Obrigado. Amém, irmã. Nós vamos continuar clamando a Deus, intercedendo pela vida do filho da senhora. E a palavra de Deus diz que o justo vive pela vida. E nós somos totais dependentes do Senhor. E é muito importante que nós continuemos com esse senso de dependência de Deus. Porque agindo o Senhor não há quem pode pedir. E quando entregamos de fato e de verdade a nossa vida, os nossos caminhos do Senhor e confiamos nele, o mais ele administra em nossas vidas. Amém? Mais alguém? Fiquem à vontade. Amém, né? Bom, eu também quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo dom da vida, né? Eu quero agradecer a Deus pela graça concedida a cada dia, agradecer pelo meu lar, pela minha família, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. E você, meu querido irmão, minha querida irmã que está aí no seu lar, eu agradeço a Deus pela sua vida. E também peço a Deus que esteja cuidando de cada um de você, de cada membro da sua família, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que Ele venha abençoar a sua vida. Você que guardou aí no seu coraçãozinho o seu pedido, Deus de todas as coisas. E eu tenho a certeza que Deus ele está agindo. Deus ele está provendo meios para te abençoar, para fazer com que a história da sua vida ou a luta que você está enfrentando venha mudar. E isso para a glória e o louvor do nome de Jesus. Amém? Bom, nós então vamos estar clamando a Deus pelos pedidos e os agradecimentos que aqui foram feitos. E como é culto de oração, a gente, geralmente aqui no culto de oração, a gente gosta de compartilhar, gosta de chamar os irmãos para estar orando. Então, nessa noite, eu gostaria de chamar o irmão Valdir para estar aqui ministrando essa oração. Essa oração pelos pedidos, oração pelos agradecimentos, em nome de Jesus. Irmão Valdir, por favor. Ficar de joelhos, aliás, ajoelhados, para falar com o nosso Deus.
agradecer as bênçãos que todos nós temos recebido a cada instante. Bondoso Deus, aqui está um punhado de irmãos da tua igreja reunidos para te louvar, para engrandecer o teu nome e, acima de tudo, Senhor Deus, rogar por aqueles que não estão aqui agora. Não sabemos motivos, mas o Senhor os sabe muito bem. Então rogamos que a tua misericórdia se derrame, sobre eles também. Os enfermos, Senhor Deus, pedimos a tua cura. Tu és o Deus da cura, o Deus de bondade, o Deus da vitória. Conceda-nos, Senhor Deus, o privilégio de estarmos sempre aptos a estar na tua presença. Perdoa, Senhor Deus, nossas falhas e abençoa o teu servo para nos trazer o pão da vida nesta noite. Repartir conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão Valdir. Obrigado pela oração. O irmão Valdir, que ele é verdadeiramente um irmão Valdir. E interessante que no culto do poder, aos domingos, né, das 6 às 7 da manhã, nós estamos sempre aqui para interceder a Deus pela sua vida, você que está em casa nos assistindo, pela vida de cada irmão que aqui está, por essa igreja e pela obra de Deus de uma forma geral. E o seu Valdir, ele falou algo interessante no último culto do poder. Nós havíamos viajado, eu, o pastor, o Rones, o Gabriel e o irmão Brian, lá de Pádua, para uma reunião, um treinamento lá em Campos. E no domingo a gente estava comentando sobre essa viagem. E o irmão Valdir falou o seguinte, ele disse, olha irmãos, quando vocês forem viajar assim, vocês avisam a gente, para que a gente possa ficar em oração por vocês. E ele deu um exemplo muito bacana, ele falando sobre os garimpeiros, né, que tinha aqueles que desciam, né, a uma profundidade para chegar a um estágio bom de garimpar, amarrado numa corda. E os que estavam em cima tinham a obrigação de ser a estrutura, de segurar a corda para sustentar aqueles que estavam lá embaixo. E ele estava falando, a oração é justamente isso. A oração, ela é essa corda cuja aqueles que estão clamando ao Senhor estão sustentando aqueles que estão envolvidos ali no trabalho. E realmente isso é verdade. Louvado seja Deus pela vida do irmão Valdir. E é muito importante que nós vivamos pela fé. E a oração, ela realmente faz toda a diferença. A oração, ela é um elo poderoso que nos faz estar sempre unido a Deus. E quando nós, então, por essa fé, vivemos, Deus, ele manifesta de maneira grandiosa e faz com que milagres extraordinários aconteçam. Amém? Bom, eu vou fazer mais uma breve oração para nós adentrarmos aqui na palavra de Deus. Deixa eu só pegar o meu óculos aqui. Eu gostaria que você curvasse a sua fonte aí, você que está aqui na igreja, você que está no seu lar também. Nós vamos fazer uma breve oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Meu Deus, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui em tua santa casa, de estarmos, Senhor, na tua santa presença, para aqui exaltar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Meu Deus, e estamos aqui com o coração retido para prestar ao Senhor a adoração, como o Senhor, meu Deus, aqui já foi adorado através dos louvores,
O Senhor que foi adorado através da fidelidade dos teus filhos, nos dízimos, nas ofertas. O Senhor que foi exaltado por meio da oração. Agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor glorifique o teu santo nome por meio da tua palavra, a qual o Senhor irá falar ao nosso coração. Por favor, ó Pai, nos ilumine, nos dê a iluminação do Espírito Santo para podermos entender a tua vontade, para recebermos e aplicarmos em nossa vida, ó Pai. Meu Deus, a tua palavra que ela já é inspirada e nós precisamos então sermos iluminados para, meu Deus, uma sincera e verdadeira compreensão de tudo aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Então, meu Deus, toma posse, esteja aqui nesse lugar, seja o Senhor a ministrar e a dirigir tudo que aqui for feito, e que tudo seja para a honra, glória e o louvor do teu santo e poderoso nome. Te rogamos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, como um culto de oração, e eu vou estar falando de algo muito importante, que é a graça. A graça, que, na verdade, é o sentido de nós estarmos aqui e de tudo que acontece. Tudo é por meio da graça que Deus nos concede. Mas, o que é graça? O que é graça? Há quem diga, né, que graça é algo imerecido. Nós não merecemos a graça. Somos imerecedores, isso é verdade. Mas, quando a gente vai para um dicionário, a gente encontra ali algumas explicações, como é o favor que dispensa ou recebe mercê e dádiva. Mas quando a gente vai para a teologia, para a Bíblia, a gente consegue perceber que graça ela é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Graça é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Então, nós sabemos que somos salvos somente pela graça. Como está escrito na palavra de Deus, Efésios 2, capítulo 8, diz que nós somos salvos pela graça. Mas, para nós sermos salvos por essa graça, nós temos que manifestar a nossa fé nesta graça. E a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. A palavra de Deus, ela diz que nós somos justificados mediante a fé. E diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. A essa graça pela qual estamos firmes. Então nós poderíamos também dizer: eu sou salvo pela graça, ou eu sou salvo pela fé. Pela fé. Pela fé nesta graça que ela vem mediante a nossa fé naquilo que Deus fez por nós. E o que é fé? O que
é fé? Qual é a origem da fé? Ou o que a Bíblia ela aponta como fé? Hebreus 11 é um capítulo que melhor expressa a definição de fé. Hebreus 11, 1, quando diz que a fé, ela é certeza. Ela é certeza de coisa que se espera e ela é convicção de fato que não se vê. E você não está vendo, ou você não obteve ainda, mas você tem a certeza. E é por isso que nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Cristo. Somos salvos pela fé mediante a graça. Temos a certeza da manifestação gloriosa e poderosa de Deus, que Ele nos concedeu mediante a graça em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus queridos irmãos, e Deus, Ele nos convida a experimentar essa graça. Ele nos convida a nos entregar. Ele nos convida a atender essa manifestação gloriosa de poder que nos salva. Eu gostaria que você, que está aqui, pegasse a sua Bíblia e abrisse no livro de Isaías. Isaías capítulo 55. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Abre no livro de Isaías, no capítulo 55. Nós iremos ler do versículo 1, 11. Amém? E aqui tem um título. Eu me lembro do nosso irmão Lucas, quando estava pregando aqui, acho que foi a última vez que ele pregou, ele falou justamente sobre isso, que ele gosta de gravar e ele gosta de fixar bem ali o título da mensagem. E aqui, Isaías 55, tem um título, logo em cima diz, graça oferecida gratuitamente a todos. Todos são convidados a essa graça. A graça oferecida a todos, independentemente de quem seja. Deus, Ele otorgou essa graça de maneira poderosa, em meu favor e em seu favor. Graça oferecida a todos. E a palavra do Senhor diz assim, eu vou ir lendo, e às vezes eu vou dar uma parada em alguns versículos para pontuar algumas coisinhas. Amém? Diz assim, a todo vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Todo vós que tendes sede, vinde às águas, diz a palavra do nosso Deus. Vinde às águas. Você que está sedento, você que está faminto, e de repentemente a sede que você tem, você não vai conseguir saciá-la. Talvez com os recursos que as suas condições oferecem aqui nesse mundo. E é justamente isso que Deus está falando, vinde às águas. Mas essa não é qualquer água. A água que sacia verdadeiramente é uma água que só o autor da graça pode dar. Vocês se lembram da mulher samaritana lá no poço? O que Jesus disse para ela, olha, você, se beber dessa água que você está tirando do poço, você vai ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede.
é dessa sede que a graça de Deus está nos convidando a nos saciarmos. Vinde, vinde às águas. E ele disse, vinde e comprai sem dinheiro. Vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Nós sabemos que o vinho, tanto o vinho quanto o leite, eles têm algumas representações valorosas e espirituais aqui dentro da palavra de Deus. Nós encontramos o vinho em algumas passagens bíblicas e a gente consegue deduzir o quanto era necessário o vinho. Por exemplo, em Caná da Galileia, quando faltou o vinho naquele casamento, e a gente sabe a representatividade que aquele vinho ali tinha. Mas a maior ou a melhor definição ou apresentação do vinho, aquilo que ele representa na palavra de Deus, o suco da uva, é o sangue de Cristo. O sangue que foi vertido na cruz, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. E nós podemos entender que ali foi aonde a manifestação do poder da graça nos assumiu poderosamente. Quando aquele sangue ali foi derramado, aquilo que contra nós era prejudicial foi totalmente anulado. A graça se manifestando em meu e em seu favor. Nós sabemos que o leite, ele tem uma representatividade também dentro da palavra de Deus. O leite, ele representa prosperidade, representa saúde, felicidade, paz. Quando a gente estuda as palavras bíblicas, né, os textos que falam ali do leite, eles sempre têm essa representatividade de saúde, paz e aquilo que é benigno em nossas vidas. E a graça, ela está oferecida justamente dentro dessas proporções de bênçãos. Mas esta graça salvadora, ela nos alcançou e ela nos abrangiu por meio do sacrifício de Cristo. E agora ela nos apresenta as bênçãos que dela advêm. Mas, assim como, dentro do contexto que estamos lendo, a água, que aqui fala, vinde às águas, não é aquela água que você vai beber e vai tornar a ter sede, mas aquela que vai subsistir para a vida eterna. A prosperidade, a saúde, a felicidade também oferecida aqui dentro desse texto, é a felicidade, é a saúde, é a paz, é a alegria eterna, é a salvação. É isso que Deus nos convida a experimentar por meio da graça e a viver e a colocarmos em prática em nossas vidas. E o texto, no versículo 2: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitarei com finos manjares. Ou seja, Deus está falando, olha, não se preocupa em viver uma vida aí a labutar por aquilo que é perecível. Junta aí dinheiro, mas para comprar o pão, o verdadeiro pão que satisfaz. Porque vocês estão gastando naquilo que
não satisfaz verdadeiramente. E o verdadeiro pão que satisfaz, nós conhecemos. Jesus, ele mesmo disse, em relação a ele, pão que dá vida, ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Queira você que está aqui, você que está na sua casa, se alimentar desse pão, você pode sim tomar posse e usufruir do verdadeiro alimento que vai se satisfazer verdadeiramente. Você poder deleitar com os finos manjares celestiais. E a palavra de Deus, ela continua nos orientando em relação a essa graça. E Deus, ele diz no capítulo 3, por meio do profeta, inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve-me, e vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém? O convite à graça. Inclina os ouvidos e ouve. Vinde a mim. Ouve e vossa alma viverá. Cerca de 750 a 600 anos atrás, e antes do Messias se manifestar, nós ouvimos palavras de convite à graça. Deus dizendo, vinde, dai ouvido à minha voz, ouve e vossa alma viverá. E o autor da graça, quando esteve aqui nesse mundo, Cristo Jesus, ele usa das mesmas palavras, ele disse, vinde a mim, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados. Jesus conhecia a necessidade das pessoas. Jesus sabia qual era a sede que o povo tinha, qual era a fome que eles estavam enfrentando. Um povo sedento da graça de Deus, um povo sedento da luz, sedento da verdade, um povo cansado de imposições religiosas pesadas em suas vidas. E agora Jesus clama aquele povo e diz, não, vinde a mim, eu vou aliviar vocês. Vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, mas eu vou trazer o alívio. Eu vou tirar esse fardo pesado que vocês têm carregado. Se vocês tomar sobre vós o meu jugo, vocês vão aprender o que vocês verdadeiramente precisam, porque vocês vão aprender de mim, vocês vão aprender da graça. E eu vou achar o descanso para a alma de vocês, o descanso para vossas almas. E nós aqui encontramos esse mesmo convite. Vinde, dai ouvido. E Deus, ele diz que iria fazer uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi.
E foi prometido a Davi que do trono de Davi, viria o autor da graça. Viria o autor da graça. E esse manifestaria o poder de uma graça, desta graça de uma forma tão ampla, que iria alcançar as nações que não o conheciam, que não o conheceram. Mas essa graça ia se expandir de maneira tão extraordinária, que até aqueles que não conheciam iam vir atrás, iam vir buscar. Não podemos nunca, jamais, desistir de buscar a Deus, de viver uma vida pela fé. Fé essa totalmente justificável por meio dessa graça. E a palavra de Deus, ela continua no 6. Melhor dizendo, ainda no 3 ele diz: eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Meus amigos, o versículo 6, eu acho de suma importância, muito interessante esse versículo. E existe algo que é meio que peculiar a nós adventistas, uma frase que nós gostamos muito de dizer, e às vezes estamos sempre dizendo, e ela não está escrita na Bíblia, mas quando nós lemos esse versículo 6 aqui, nós entendemos. Nós gostamos muito de falar da porta da graça, e de que um dia essa porta, ela vai ser fechada. E olha o que o versículo 6, ele diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que a palavra de Deus diz buscar enquanto se pode achar? Porque haverá um tempo que não achará mais. Vai chegar um momento que não vai adiantar buscar mais. Vai chegar uma hora que não vai adiantar invocar, porque não será encontrado. E isso reflete muito no que nós falamos da porta da graça. Um dia a porta da graça vai fechar, e aí a oportunidade já era. Aquilo que Deus está falando para você agora: vinde a mim, vinde comprar esse, vinde à fonte das águas, vinde e comprai vinho e leite. Se você, assim como eu e todos nós que estamos aqui, não dermos ouvido à voz de Deus, desvalorizarmos tamanha graça, que infelizmente tem muitas pessoas que não dão valor, como se a graça que Deus oferece fosse algo barato. Meu querido, embora isso nos foi concedido verdadeiramente de graça, ela tem um valor que jamais poderá ser cobrido por qualquer ação, não só aqui nesse mundo, mas em todo o universo. E a palavra de Deus, ela diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ei, você pode agora, não importa a sua condição, não importa o que você está vivendo, o que você está enfrentando, a dor que você está sentindo, não importa se você está talvez aí em luto, Ele está te chamando, Ele está se prontificando a te conceder, a te doar essa graça salvadora. Porque você pode, eu posso,
nós podemos alcançar. Nós podemos invocar, porque o autor da graça, aquele que administra em nossas vidas, aquele que vem ortogar essa graça em nós, ele está perto. Ele está aí pertinho de você, ele está aqui comigo, ele está aí dentro do seu lar. Não perca a oportunidade. Invocai, porque você pode encontrar essa graça. E olha o conselho de Deus para você. Quando você, às vezes, não leva a sério, ou como eu já disse aqui, pensa que essa graça é uma graça barata, e você decide então andar segundo os seus desígnios, as suas vontades, os seus projetos, as suas ações, Deus, ele dá um conselho, e ele diz: deixa o perverso, o seu caminho iníquo, e os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Abandone o erro. Abandone a maneira errônea, a maneira pecaminosa em que você está vivendo. Nós temos que abrir mão daquilo que a gente sabe que desagrada a Deus, ainda que esteja sendo prazeroso para você ou para mim. Nós temos que focar naquilo que é a orientação de Deus, abandonarmos aquilo que não vai nos trazer benefício algum. Talvez traga um benefício momentâneo, um prazer, uma alegria momentânea, mas isso é você estar gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não sustenta, ou naquilo que é perecível. E Deus está falando: arrependa-te, abandona esse caminho. Talvez você diga: olha, irmão Aguinaldo, eu já tentei, mas eu não tenho tido força. Tem sido tão difícil para mim. Se você se aliar ao autor da graça, através dele e por meio dele, você consegue. Ele te faz vencedor. Eu posso confirmar que ele vence por você. Esse Deus te ama. Esse Deus me ama. Ele ama cada um de nós. E esse amor está mais do que provado. E ele disse que se compadecerá se você assim o buscar. Se você assim se esforçar nele para vencer o pecado. E a palavra de Deus diz que ele é rico em perdoar. Rico em perdoar. Aqui mesmo no livro de Isaías, eu vou ler um versículo do capítulo 1, versículo 18. Que há um títulozinho aí em cima aí, o título é O Convite à Graça. Isaías 1,18, o convite à graça. E quando Deus diz, lá em Isaías 55, que ele é rico em perdoar, ele está falando, não importa a sua condição, não importa quantas vezes você errou, não importa se, olha, você está tão contaminado que você pensa que não tem mais jeito para você submersa a essa condição, que daí não tem como você mais sair mais, não tem como alcançar mais um perdão, uma purificação. Mas olha o que Deus ele fala comigo e com você, olha o convite da graça, e ele diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos
branco como a neve, ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha aí, meu irmão, tem jeito para nós, tem jeito para mim, tem jeito para você. Ei, não fique se martirizando, ou achando que não tem jeito, que essa graça ela não é suficientemente poderosa para te alcançar, para te resgatar, para mudar a sua vida. Deus é rico em perdoar e Ele está dizendo, olha, não importa a condição que você esteja, não importa o tamanho da mancha do pecado. Quando Ele diz vermelha, né, como a escarlata, ou então como o carmesim, e Ele diz que vai tornar branco como a neve, como a lã, Deus está falando, não importa a condição da sujeira, em mim está o poder de te purificar, de te lavar, de te limpar, de te deixar limpo. E somente Deus tem essa condição. Meu irmão, o pecado é algo realmente sujo. E quando eu e você estamos sujos pelo pecado, não tem como nós nos limparmos, a não ser aceitando essa graça. Olha quando o pecado entrou, vê as condições que foram dos Eva, os nossos primeiros pais no Éden. Quando se contaminaram com o pecado, fugiram de Deus, tentaram resolver da maneira deles, tentaram tapar a sujeira com folhas de árvore. Mas não teve solução, não tinha como. Aquilo não purificava a sujeira do pecado. E agora, o autor da graça, esse Deus é maravilhoso. Ele foi de encontro a eles. E foi justamente se manifestar essa graça, foi aonde a graça se manifestou. Foi lá no Éden. E essa graça se manifestou por meio de Deus, vinha oferecer a eles a única condição deles se purificar e de tapar a nudez do pecado da vida deles. E com a morte do Cordeiro, Deus então fez para Adão e Eva roupas decentes, que pôde tapar a nudez, que pôde tapar o pecado. Eu e você só vamos resolver se formos no autor da graça, aquele que verdadeiramente pode nos purificar. Meu irmão, a graça, ela é tão poderosa, e essa graça, ela teve a sua origem nesse nosso Deus, mesmo antes que nós existíssemos. Essa graça, ela se manifestou, estava ali, impressa para se manifestar, mesmo antes que houvesse ser humano nessa terra. Apocalipse 18:13 diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que me ama, esse Deus que te ama. Então não importa a minha e a sua condição, há poder na graça do Senhor para nos lavar, para nos purificar, para nos redimir, para nos resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Interessante que o irmão Marcelo, né, em uma das partes do sermão, quando ele pregou que sábado, ele falou lá de Jeremias 29:11, aonde
Deus, ele fala, eu é que sei o pensamento a respeito de vocês. E o meu pensamento para com vocês é pensamento de paz, não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Olha que Deus benigno. E ele está falando aqui, olha, os meus caminhos não são como de vocês. Ei, para de ficar preso a esse sentimento, a esse pensamento. Os meus pensamentos são mais altos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos. Assim como os meus caminhos não são também como os vossos caminhos. Nesse Deus. E ele, versículo 10, ele diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Ei, Deus está falando aqui, olha, não importa o que você pensa, o que você acha, não importa a sua condição, não importa o que você fez, a minha palavra é o que importa. A minha palavra é o poder que te alcança para transformar a sua vida. Ei, aquilo que eu falei, aquilo que está escrito se cumpre. Deus está dizendo, assim como a chuva ela cai do céu, assim como a neve ela desce e rega a terra, para que a semente possa brotar, para dar pão ao que come. Ele está falando que assim também é a palavra dele. Ela jamais voltará vazia. Ou seja, Deus está falando, fiquem tranquilos. A minha palavra sempre se cumpre. A minha palavra se cumpre. E ele está dizendo, ela não voltará vazia, mas ela fará o que me apraz. Ela cumprirá aquilo que eu a designei. E eu e você temos o privilégio de ouvirmos mais uma vez esse Deus dizendo, vinde a mim, ouvem a minha voz, e a vossa alma viverá. Amém? Louvado seja Deus. Esse é o convite à graça. Às vezes nós ficamos ali contidos nesse pensamento, mas eu não mereço. E quem disse que é por mérito humano? Não espera merecer, porque você nunca vai merecer. Não espera ser merecedor da graça. Eu não sou merecedor e eu estou aqui louvando a esse Deus pelo privilégio de ter a aceitação, de aceitar essa graça oferecida por mim. De viver pela fé, uma fé totalmente imersa nessa graça. Uma fé que me faz andar com esse Deus, depender desse Deus, ter um senso total de pertencimento a Ele. É isso que vai fazer de mim, de você, de cada um de nós um vencedor, por meio de nos apossarmos dessa graça. Que Deus ele possa encher o seu coração. E que você tome posse. É hoje, é agora. Deus está falando com você. Tome posse. Não deixa para o amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus, nós não sabemos o que pode acontecer. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Esse é o chamado de Deus para mim e para você nesta noite. Tome posse da graça. Eu vou convidar agora o Ministério de Louvor para vir aqui louvar ao Senhor com o hino ao olhar para a cruz.
E logo após nós vamos encerrar com uma oração. E iremos sair todos daqui felizes por sermos totalmente abrangidos e alcançados por essa graça maravilhosa. Convido a igreja a se colocar de pé neste momento, para que possamos louvar todos juntos. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Amém.
Não importa a sua condição. Se você crer e aceitar, essa graça te alcança. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Graças te damos, ó Pai. Te rendemos a nossa vida. Exaltamos e glorificamos o teu santo nome. Por tamanha graça oferecida a pessoas assim como eu, meu Pai, um pecador miserável. Como está escrito na tua palavra, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem, não pereçam, ó Pai, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito da graça. Esse é o chamado para mim, para o meu irmão, para todos que nos ouvem. Essa é a voz que ecoa pelo mundo, é o convite para a eternidade. É um chamado à graça. E essa graça nos alcança de maneira que nos transforma, nos liberta e que nos salva. Muito obrigado, Pai. Toma nossas vidas em tuas santas e poderosas mãos. Que a cada dia o Senhor possa nos purificar e nos vestir com as vestes resplandecentes da graça, para que possamos andar aqui nesse mundo, ó Pai, mas totalmente separados para um mundo vindouro, aonde a alegria vai ser plena, aonde a paz será eterna, aonde a felicidade nunca acabará, pois estaremos ao lado do nosso Criador. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que está e de todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Toma tudo em tuas mãos, as nossas vidas, o nosso ser, o nosso viver. Nos leva, meu Deus, de volta agora para os nossos lares. A luz e a tua proteção e na companhia dos teus santos anjos. E com essa graça totalmente manifesta em nossas vidas, por meio da ação do teu santo e bom Espírito em nós. Te louvamos por tudo, ó Pai, e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, mas eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Achei abrigo em
Jesus.